Livro: Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 48. Ter fé sem fingimento e sem hipocrisia. Retomando a carta à igreja em Esmirna, lemos: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. A palavra blasfêmia aqui é o mesmo que calúnia ou difamação, dos que a si mesmos se declaram judeus. Mas quem são os verdadeiros judeus? A resposta está nos versículos a seguir. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículos do 28 ao 29. Esses versículos esclarecem que judeu não é apenas aquele nascido da carne. Isso também se aplica a nós. Não devemos viver de fachada, de aparência. Vivamos de acordo com a maturidade espiritual que já alcançamos. Não precisamos fingir uma espiritualidade que não temos. Dessa maneira, teremos uma fé sem fingimento e sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 1,5. Nos versículos seguintes continua: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos capítulo 9, versículos do 6 a 8. A igreja faz parte da linhagem dos filhos da promessa. O trecho mencionado na carta à igreja em Esmirna, sobre os que a si mesmos se declaram judeus e não são, se refere aos judeus que não têm a realidade. Por esse motivo, eles blasfemam, caluniam e falam mal da igreja. Desde seu surgimento, a igreja sempre sofreu perseguição por parte dos judeus. Eles perseguiram Jesus, os primeiros apóstolos e o apóstolo Paulo, devido ao zelo pelas tradições de seus antepassados. Por isso Paulo disse que eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. Romanos 10:2. A falta de entendimento faz com que os judeus sejam adversários do Senhor e de sua igreja, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, parte B. Porque na carta à igreja em Esmirna, o Senhor se refere aos judeus como sinagoga de Satanás, por causa do zelo sem entendimento. Muitos defendem a Deus, mas por falta de entendimento acabam lutando contra o próprio Deus, sendo usados por Satanás, cujo nome em hebraico significa adversário. Isso indica que ele é opositor. Sua origem remete a Nirode, que desenvolveu o reino deste mundo para se opor a Deus. Esse reino clandestino se declara independente de Deus, afirmando-se capaz de viver sem ele. Então, a oposição não é necessariamente um inimigo externo, mas pode ser um inimigo interno. Satanás, além de inimigo de Deus, também se opõe à igreja. O próprio povo de Deus, o povo de Israel do Antigo Testamento, se tornou opositor da igreja. Graças ao Senhor, isso não nos intimida. Precisamos seguir a palavra profética e ser puros de coração. Reitero que devemos viver segundo o nível de fé que alcançamos. Não precisamos fingir ser o que não somos. Sejamos sinceros entre nós. Satanás, o sedutor de todo o mundo. Devemos sempre manter nosso coração limpo e puro, ter boa consciência e fé sem fingimento. Dessa forma, podemos livrar-nos das acusações do inimigo. Satanás é o adversário de Deus. Ele também é acusador e caluniador. Ainda na carta à igreja de Esmirna lemos: não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Apocalipse 2:10. Enquanto Satanás em grego é adversário, a palavra diabo significa acusador. O diabo tenta dia e noite enfraquecer aquele que tem pouca fé, isto é, aqueles que têm a consciência fragilizada. Estes, por causa de sua condição negativa, abrem brechas para o inimigo acusá-los. Você é um pecador, você é fraco, você não será vencedor. Todos os irmãos estão avançando, mas você tem problema de todo lado. Não devemos ouvir as acusações do diabo. Os vencedores o vencerão, porque aplicaram o sangue do Cordeiro. Quando surgirem acusações, diga: eu não aceito essas acusações, eu só aceito a luz da vida que vem de Deus. Mas as acusações que me colocam para baixo, eu não aceito. Saiba que você é um construtor, então saia às ruas para trazer material para a edificação da casa de Deus. Todos são úteis na obra do Senhor, mas o diabo quer derrubar você, colocando-o para baixo, inutilizando-o. Não caiamos em suas mentiras. No final, Satanás será expulso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12:9. Ele é sedutor, ou seja, um grande enganador. Ele engana até os mais espirituais. Você se julga muito espiritual? Cuidado, Satanás pode enganar você. Ele é esperto e capaz de enganar a todos. Por isso, precisamos sempre manter o coração puro, ter boa consciência e fé sem fingimento.